Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à 9ª hora. Era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. Amém? A palavra de Deus diz aqui da cura de um coxo, né? Logo após a cura do coxo, o Pedro faz um discurso. Por quê? Porque o coxo foi curado. Quando o coxo foi curado, quando aquele doente foi curado, abriu a porta da pregação. Todo mundo viu, mas ele era aleijado, agora está curado. O povo se espantou. Quando o povo se espantou, eles queriam ouvir falar mais do que Pedro e João tinham para falar, porque eles estavam vendo ali um que eles sabiam que era coxo, aleluia, e que agora estava curado. Isso representa que o evangelho, ele deve ser pregado com testemunho. O evangelho, ele deve andar junto com os milagres, junto com as curas, junto com as transformações, para que os outros vejam e também se aproximem de Jesus. Vamos aprender. O João e o Pedro, eles estavam indo no templo na hora da oração. E diz a Bíblia que todos os dias era colocado ali um homem para pedir esmola na frente do templo. Aquele homem ele era esmoleiro, ele era pedinte, ele pedia esmola e todo dia colocava ele lá, porque era o que ele tinha para fazer. Ele não tinha outra expectativa. Ele jamais imaginou que seria curado naquele dia. Muitas vezes a gente vem na igreja e não sabe que aquele dia que a gente veio na igreja é o dia da nossa cura, é o dia da nossa vitória. Por isso que não podemos faltar aos cultos de ouvir a palavra de Deus, porque muitos cultos nós vamos conseguir a nossa bênção, o que nós buscamos, de acordo com a revelação do Espírito Santo e aquilo que ele testifica dentro de nós. Por exemplo, essa palavra é para mim, e eu recebo a minha cura, e eu recebo a minha vitória. Aleluia! Ele era colocado todos os dias ali. Parece que vejo ele dizendo: vai amanhecer, me coloca lá na frente do templo, é o que eu tenho que fazer, é o que eu sei fazer. Jamais esse coxo aqui esperava que ia ser curado, e jamais imaginou que aquele seria o dia da cura dele. E ele estava esmolando na frente do templo. Quando coloca um homem esmolar, pedir esmola na frente do templo, eu logo entendo que ia muita gente no templo, que entrava muita gente no templo, e ali era uma oportunidade para ele arrumar dinheiro, porque ia muita gente no templo. Ali
ali era o lugar, ali era o point, podemos assim dizer, ali era o centro da cidade, onde todo mundo ia para ouvir a palavra. E colocavam ele lá, porque a esperança dele estava no dinheiro, a esperança dele estava no terreno. Ele não estava preocupado com o que estava acontecendo dentro de templo, porque senão ele ia pedir, hoje me coloca dentro de templo, o que acontece lá, eu quero saber, eu quero aprender, talvez lá dentro do templo seja o lugar da minha bênção. E ele estava lá pedindo. E de repente aparece Pedro e João, que iam entrando no templo. E ali ele pediu uma esmola para Pedro e João. Ora, se eu sei que esse homem aqui, ele era aleijado, estava diante do templo, e ele esmolava diante do templo, eu também entendo que esse homem era aleijado na época que Jesus andava por lá. Mas por que Jesus não o curou? Aleluia! Talvez não tenha curado, porque esse milagre Jesus deixou para Pedro e para João. Tem coisas que só eu posso fazer, só você pode fazer, e que chegará a nossa hora. É só esperar a hora de Deus. E ele pediu esmola para 2 homens abençoados. Aleluia! Olhou para Pedro e João, onde Pedro com João, pondo fixamente os olhos dele, disse: olha para nós, aqui está o problema da maioria dos irmãos que são obreiros. Quem pode dizer, olha para mim? Quem pode dizer, eu sou um exemplo? Quem pode dizer, a palavra na minha boca é verdade? Aonde estão os homens de Deus que podem dizer, olha para mim, eu sou referência? O que a gente vê por todo esse mundão aí? É gente se aproveitando da inocência, da falta de conhecimento, aleluia, dos outros para arrancar dinheiro, aleluia. Mas esses 2 aqui viveram com Jesus, experimentaram os milagres com Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 21, Jesus pergunta para Pedro, tu me ama? 3 vezes. Pedro respondeu 3 vezes que amava Jesus, e que Jesus sabia se ele amava ou não. E Jesus fala 3 vezes para Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aleluia! Pedro e João andaram com Jesus, conheceram Jesus, experimentaram o poder que passava por Jesus, e agora o poder estava na vida de Pedro e João. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse assim, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Aleluia! Olhe, observe que o poço ainda não estava entendendo nada. Continuava ele esperando alguma coisa dessa terra. Passou a primeira oportunidade, ele não se deu conta. Na segunda oportunidade, ele ainda esperava receber alguma coisa dessa terra. Era o que ele esperava. Algo terreno. Aí Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Por que Pedro disse, eu não tenho prata, não tenho ouro? Aleluia. Porque o reino de Deus é espiritual. Se estivéssemos hoje com esse coxo no século XXI, poderia se levantar a ciência que fosse, o cientista que fosse, não poderia curar esse homem. A ciência moderna, os médicos modernos, não poderiam trazer a saúde àquele homem. Era isso que Pedro e João estavam dizendo. O dinheiro não compra a saúde,
O dinheiro não compra paz. O dinheiro não compra tranquilidade. O dinheiro só é uma necessidade, mas nada mais que isso. Aleluia. E Pedro estava dizendo, em nome de Jesus, o Nazareno. Quando Pedro está dizendo, em nome de Jesus, o Nazareno, está trazendo a história de Jesus naquela hora. Pedro estava trazendo ali o conceito de Jesus. Pedro estava dizendo, ele veio de um lugar que ninguém dá nada, de uma família que ninguém se importou, sendo ele humilde, não fizeram caso dele, mas é esse mesmo Jesus, lá de Nazaré, que veio e morreu pelos nossos pecados. E quando ele diz Nazareno, ele traz Jesus da parte mais humilde da terra, que era a cidade de Nazaré, a mais pequenininha, e eleva Jesus ao trono de Deus, à direita de Deus, onde está assentado o Nazareno, com todo o poder que lhe é dado no céu e na terra. Aleluia! Conceito de Deus, poder de Deus. Irmãos, nós precisamos ter esse poder. Aleluia! Que nada mais é que o poder do Espírito Santo no nosso meio. Nós precisamos ter um conceito de Jesus. Quem é esse Jesus? Nós não vivemos lá na época que ele foi morto, crucificado e que ressuscitou, mas nós conhecemos pela Bíblia que ele foi tudo isso aí. E nós experimentamos em nossa vida que ele fez uma obra na nossa vida. Ele nos deu a paz que ninguém podia nos dar. Ele nos curou quando ninguém podia nos curar. Ele nos libertou das nossas angústias, dos nossos problemas, nos libertou das nossas razões. Aleluia! E quando nós provamos tudo que Jesus fez por nós, aleluia, nós conhecemos Jesus de Nazaré. Aleluia! Esse poder deve ser uma realidade no nosso meio. Nós precisamos experimentar o poder de Deus no nosso meio. Nós precisamos desejar o poder de Deus, ser liberto das enfermidades, das maldições, ser curados. Nós precisamos viver essa realidade, conhecer a palavra e experimentar o poder de Deus no nosso meio. Como Pedro e João diz, Jesus Cristo, o Nazareno, é preciso entender quem é esse Jesus. Ele não é uma religião, ele é o verbo vivo que desceu do céu. Aleluia! E ele precisa se manifestar no nosso meio, através do poder dele. Manifestação, palavra sabedoria, palavra conhecimento, discernimento, manifestação de fé, dom da fé, dom dos milagres, dom das curas, manifestação de profecia, línguas, interpretações. Nós precisamos entender que o poder de Deus tem que ser uma realidade. Você já imaginou aquele coxo que estava lá fora, pedindo esmola para todo mundo que entrava no templo? Todo mundo cruzou por ele e entrou no templo e viu ele. E aqueles que estão lá dentro do templo agora tinham que ver ele entrando de mão dada com Pedro e João. Olha que coisa extraordinária! Aquele homem lá louvava a Deus, todo mundo louvava a Deus, porque conheciam ele. Irmãos, as pessoas têm doenças, as pessoas têm enfermidades, mas é para a glória de Deus. Quando a gente entende que essa doença,
é para Deus se manifestar, curar, e todo mundo ver o que ele tinha e o que ele não tem agora. Se você entender, a bênção é tua. Aleluia. Se você entender, outros vão conhecer o Evangelho porque você recebeu o poder de Deus. Aleluia. Foi curado e o Pedro teve que fazer um discurso. Depois, vocês conheciam o coxo? Vocês conheciam o aleijadinho que estava aí na porta? Pois bem, sabe quem curou eles? Aí perguntavam, quem? Foi Jesus o Nazareno, que vocês prenderam, que vocês surraram toda noite, vocês cuspiram, esbofetearam, vocês negaram ele, e ele ressuscitou no terceiro dia. Foi esse Jesus o Nazareno que colocou ele de pé. Aí, por causa daquele grande milagre ali, Pedro pregou para uma multidão. E por causa daquele grande milagre, Pedro ganhou 3.000 almas, depois mais 5.000 almas, por causa de um milagre. Então, queridos irmãos, a manifestação do poder no nosso meio vai atrair mais pessoas. E aí elas vão vir achando que não vai acontecer nada de curiosa, e Deus vai operar nas suas vidas. Aleluia. Tirando um trauma, tirando algum problema, até mesmo curando, mesmo que nunca mais volte. Mas o nome de Jesus vai ser glorificado. Tudo que nós precisamos é experimentar o poder de Deus. Precisamos que o poder de Deus seja uma realidade no nosso meio.